Olá! Hoje vamos mergulhar um pouco no funcionamento do Tribunal de Contas da União, o TCU. Olá. Um tema fundamental, sem dúvida. A ideia é entender como ele faz o controle externo na prática, sabe? Como fiscaliza o dinheiro público federal. Certo. E a nossa base é o regimento interno deles, né? Isso, especificamente os artigos 244 a 258, que detalham essa atividade de controle. Vamos lá tentar decifrar isso. Vamos lá. Então, para começar, organização, né? O TCU não parece agir assim de improviso. De forma alguma. O regimento fala num tal de plano de fiscalização, aprovado pelo plenário, é isso? Exatamente. O artigo 244 coloca esse plano como, digamos, a espinha dorsal. Ele orienta as auditorias, os acompanhamentos. Dá uma previsibilidade. Isso. Mas o interessante e que mostra uma certa inteligência do sistema é a flexibilidade. Ah, como assim? O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que levantamentos e inspeções podem acontecer fora do plano. Tipo se surgir algo inesperado. Exato. Por uma determinação específica. Depende, claro, de ter gente e recurso disponível, né? Mas mostra essa combinação: planejamento e capacidade de resposta rápida. Entendi. Estrutura, mas com agilidade. E para essa agilidade funcionar, quem está lá na ponta, o auditor, precisa ter poder, certo? Fundamental. E o artigo 245 cuida disso, das prerrogativas. Eu li e achei bem forte. Livre ingresso em qualquer lugar, acesso total a processos, documentos. E informações, incluindo sistemas eletrônicos. Não pode haver porta fechada para o auditor do TCU. E podem até requisitar coisa por escrito com prazo para resposta. Podem e devem. Essas prerrogativas são a garantia de que o controle vai ser efetivo, né? Imagina tentar fiscalizar sem poder ver tudo. Impossível! E se alguém tentar obstruir, enrolar para entregar um documento, por exemplo? Aí o regimento também é claro. O artigo 245, nos parágrafos, estabelece as consequências. Tipo, Primeiro, dão um prazo curto para apresentar. Se não rolar, comunicam aos superiores da pessoa. E pode chegar a multa, viu? multa? Sério? Sim, aplicação de sanção mesmo. E, em último caso, comunicam até o Congresso Nacional. O recado é: transparência com o TCU não é opcional. Faz todo sentido. Ok, então o auditor entrou, analisou e achou algo errado. Uma irregularidade. Qual o próximo passo? Bom, segundo o artigo 246, a equipe tem que reportar isso para o chefe da unidade técnica. Certo. E aí, dependendo da gravidade, o responsável pela irregularidade é chamado para se pronunciar. O prazo pode ser bem curto, até 5 dias úteis, se houver risco de prejuízo. E tem aquela tal de medida cautelar, né? O que é isso exatamente? Ah, a cautelar, prevista no parágrafo 2º do 246. Pensa assim, é uma medida de urgência. Para apagar incêndio. Quase isso, para evitar que o dano aconteça ou aumente. Se tem risco para o cofre público ou para o próprio processo, o TCU pode, por exemplo, mandar suspender um ato, um pagamento. Mesmo antes de ouvir todo mundo? Sim, antes da defesa completa. É para estancar o problema rápido, enquanto a apuração continua. É um instrumento bem forte. Imagino. E depois que tudo é apurado, quais são as decisões que o tribunal pode tomar? O artigo 250 parece ter várias opções. Tem uma gradação aí. Não é tudo a mesma coisa. Como funciona? Se, no fim das contas, não era nada, arquiva-se. Se foram só falhas formais pequenas, o TCU determina a correção. Ajustes de procedimento? Isso. Se não tem ilegalidade, mas dá para melhorar a gestão, o tribunal faz recomendações. Agora, Se a coisa for mais séria. aí sim. Se for uma irregularidade mesmo, tipo um ato ilegal ou antieconômico, o responsável é chamado formalmente para se justificar. É a chamada audiência. Para apresentar a defesa dele. Exato. E se as justificativas não convencerem, aí pode vir multa, conforme o parágrafo 2º do 250. E se tiver tido prejuízo financeiro? Dinheiro desviado ou mal usado? Aí a situação muda de figura. O artigo 252 diz que o processo vira uma tomada de contas especial, a famosa
TCE. Que é para quê? Para calcular exatamente o tamanho do prejuízo e descobrir quem tem que devolver o dinheiro para a União. Entendi. E ainda tem a possibilidade de mandar parar um contrato, um ato. Tem também. O artigo 251 fala em sustação do ato impugnado. Se a administração não cumpre, o caso pode ir até para o Congresso Nacional decidir. Nossa, é um leque bem amplo de ações. E o que o TCU fiscaliza, de fato, o escopo parece gigante olhando outros artigos, 249, 253 em diante. É gigante mesmo. Cobre, olha, atos de receita, de despesa, as contas de empresas onde a União tem participação. Até fora do país? Se for supranacional, com participação da União, sim. E as transferências de dinheiro para estados e municípios, tipo fundo de participação. FPF, PM. Isso. Convênios, repasses, subvenções, renúncia de receita, se a arrecadação está sendo feita direito, Até o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. privatizações Tudo isso. e até declaração de bens de servidor público para ver evolução patrimonial. É realmente muito abrangente. Percebe-se que o controle externo vai muito além de só olhar a despesa, né? Pega o ciclo todo do recurso público federal. Exatamente, da entrada à saída e como ele é gerenciado em várias pontas. É o papel do TCU como esse guardião do dinheiro público. Então, para a gente amarrar aqui, o regimento interno dá ao TCU as ferramentas, os procedimentos e os poderes para fazer um controle externo bem profundo, né? Buscando não só a legalidade, mas a eficiência também. Parece um sistema bem pensado. Sim, um mecanismo robusto no papel. O que, claro, nos leva talvez a uma última reflexão. Qual seria? Com toda essa complexidade que a gente viu, esses procedimentos todos e essa amplitude enorme de áreas para fiscalizar, qual será o maior desafio prático para o TCU? Quer dizer, conseguir manter essa profundidade e essa efetividade em todas essas frentes ao mesmo tempo? É uma boa questão. A capacidade de dar conta de um mandato tão vasto na prática do dia a dia. Fica aí a reflexão. Fica a reflexão.